Vamos ao nossa próxima entrevista. Já está na linha conosco Rodrigo Lazarotto, que é diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo. Vamos conversar um pouquinho com o Rodrigo sobre o trabalho da fiscalização neste período diferenciado com a pandemia. Rodrigo Lazarotto, seja muito bem-vindo à Bitcom TV. Bom dia. Bom dia, Cleverson, bom dia a todos os espectadores da Bitcom TV. Bom dia. Rodrigo, a gente percebe, é claro, uma adaptação do trabalho da SMU a partir desta questão da pandemia. Como está sendo conduzido essas questões de fiscalização aqui em Caxias do Sul? A partir do momento que foi editado e divulgado o primeiro decreto, gerou uma série de demandas feitas pelo Serviço que a gente disponibiliza ao Alô Caxias, que eu já saliento que o número é 156, né, que as pessoas usam para um canal de denúncias na cidade de Caxias. A gente recebeu, no primeiro momento, nas primeiras 2, 3 semanas, em média 50, 60 reclamações por hora em relação a descumprimentos relacionados ao Covid, e gerou um excesso de demandas, sendo que a gente tem um número reduzido de fiscais aqui, então a gente teve que trabalhar de forma quase que ininterrupta para tentar cumprir essas demandas, né? Houve um prejuízo no fluxo normal da fiscalização, todas as competências que ela tem, para que a gente destinasse exclusivamente no cumprimento do decreto. Então, no primeiro momento a gente fez uma fiscalização mais orientativa no ponto de vista de instruir a comunidade, de informar inclusive o que estava acontecendo em relação aos decretos, porque é uma questão nova que ninguém nunca passou, e a nossa intenção não era multar e trazer com prejuízo financeiro no momento de incerteza. Então a gente passou a informar as pessoas, instruí-las do que deveria ser cumprido no decreto, né? No segundo momento, caso houvesse reincidência, e houve por parte de alguns, a gente passou a notificar, fazer cassações de alvarás e, inclusive, multas por descumprimento ao decreto. Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ali em relação ao descumprimento do decreto? Foi a questão da aglomeração de pessoas? Foi a questão da abertura do comércio? O que vocês viram de dificuldade no primeiro momento em que não havia multa, que havia notificação? A desinformação, ela era maior? O problema que nos chamava bastante atenção é exatamente esse, a desinformação em relação à existência do decreto e até mesmo em relação à existência de uma pandemia. Nos chamou bastante atenção essa questão, as pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo, então havia bastante resistência, ainda, né? Havia bastante resistência das pessoas em aceitar o cumprimento do decreto. A maioria das demandas sempre relacionadas à aglomeração de pessoas, principalmente em bares e em lancherias, em centros comunitários, esse tipo de estabelecimento no primeiro momento. Questão de comércio também houve alguma questão relacionada a descumprimento, uma má interpretação do que estava previsto no decreto, no que era declarado atividade essencial ou não, mas a maioria dos casos, sem dúvida, era em relação à aglomeração de pessoas em estabelecimentos ligados ao entretenimento. Rodrigo, passado esse período, qual que é a avaliação aí também agora um pouco mais flexível, né, com a reabertura do comércio, com uma série de restrições, como é a tua avaliação desse período que passou, já projetando aí as próximas semanas também? Nós tentamos agora restabelecer o fluxo normal das operações da fiscalização. A gente tem atendido as demandas relacionadas a liberações de alvarás, a BITs, a competência da fiscalização da SMU é bem genérica. A gente abrange vários itens de atendimento, né? A gente tem dado agora mais atenção para a questão do fluxo normal, mas sem esquecer dessa questão do Covid. A gente está preparado, inclusive está sempre de alerta, porque é uma questão que pode mudar de uma hora para outra, né? A gente vê algumas cidades no município com um surto repentino, aumentando. Passo Fundo é um exemplo. Isso pode acontecer em Caxias. Se isso acontecer, a gente sabe que o comércio vai ser fechado novamente, que vai haver um aperto, um estreitamento na rédea, né? Então provavelmente o comércio vai ter que ser fechado, a indústria vai ter que voltar atrás também. Então a fiscalização está preparada e atenta para esse tipo de ação. A gente já tem um cronograma de trabalho pré-estabelecido. Caso haja necessidade, a gente vai voltar a focar exclusivamente na questão do Covid. A gente já sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Certo, eu vou passar a palavra também para Leandro Adamati, que apresenta comigo aqui o programa, direto de Farroupilha.
Ok, perfeito. Rodrigo, bom dia, prazer conversar com você. A minha pergunta vai nesse sentido também. Esse período da pandemia da Covid-19, com os decretos que restringiram praticamente todas as atividades, agora acaba represando, tem um volume grande represado de procedimentos que a própria Secretaria tem que despachar. Como é que está toda esta reorganização do trabalho interno de vocês, Rodrigo? Bom dia, Leandro, o prazer é meu. Na verdade, a gente, a partir do momento que assumiu a direção da fiscalização com a nova gestão aqui, a gente fez várias mudanças internas que contribuíram na melhoria do fluxo do trabalho, né? A gente redividiu os setores, houve uma flexibilização em relação ao número de funcionários para atender mais demandas. Então as coisas estavam começando a se encaminhar e fluir de uma forma melhor do que estava acontecendo nos últimos tempos. Tudo isso foi interrompido abruptamente pela questão do Covid, mas a gente já está conseguindo voltar a atender a essas demandas represadas de uma forma mais inteligente, com essas redivisões, essas redistribuições. Então o fluxo de trabalho está sendo restabelecido. A gente espera que não haja mais uma espécie de urgência relacionada ao Covid, que as coisas andem da melhor forma possível nesse sentido, para que a gente consiga implementar essas mudanças que foram bem vistas pela comunidade. Até já estava percebendo uma agilidade no fluxo interno dos processos. Os próprios fiscais se mostraram mais adaptados a essa nova redistribuição. Então a gente espera que não haja mais interrupção nesse sentido, para a gente poder dar um bom andamento, porque a cidade estava com vários processos parados, represados, empresas um pouco revoltadas pela demora, pela burocracia na liberação dos alvarás. A gente conseguiu estabelecer um novo fluxo interno que acabou melhorando e diminuindo bastante o tempo de trâmite dos processos internos, né? Então, com essa questão do corona, nos atrapalhou, sem dúvida, mas a gente conseguiu retomar nas últimas 2 semanas, claro, um fluxo mais tranquilo em relação a isso também. A gente está conseguindo focar nas ações que a gente tinha planejado e projetado para implementar na Secretaria. Certo, deixa eu te fazer mais uma colocação, Rodrigo. Depois do episódio da pandemia do novo coronavírus, muda alguma questão, o rigor na fiscalização? As exigências, elas tendem a se tornarem mais abrangentes e mais consistentes também? De nossa parte, sim, alguma coisa, mas isso cabe bastante. A gente até teve uma reunião semana passada com o pessoal da Vigilância Sanitária. O estreitamento das exigências em relação à saúde vai caber muito mais à vigilância do que a nós, né? A nossa questão é em relação à regularidade ou não dos estabelecimentos, se eles podem ou não funcionar com a questão do decreto. A questão da aglomeração de pessoas também é uma coisa que a gente pode verificar e tratar em lei. A gente estava fazendo um projeto novo para propor uma modificação no Código de Posturas, que ele está bastante defasado, então isso pode sim ser levado em conta a fim de evitar a aglomeração de pessoas em determinados estabelecimentos, que hoje, com certeza, as relações de consumo e os hábitos das pessoas vão mudar. A gente tem clareza nessa situação. Então a gente vai ter que estar adaptado no processo de fiscalização para essa nova realidade que a gente vai viver. Também em parceria com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria do Meio Ambiente, que dispõe de fiscalização também, a gente sabe que vai ter que tratar as coisas de uma forma muito mais responsável e talvez mais restrita. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode travar a economia num momento de escassez financeira que vai gerar uma posterior a essa pandemia, né? Então tem que ser um jogo, tem que se usar uma média para ser aplicada nessa questão, né? Temos que preservar essa questão da questão da saúde, mas também de não desproteger a questão da economia, né? Com certeza. Rodrigo Lazarotto, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo aqui de Caxias do Sul. Obrigado pela entrevista aqui, os esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Um bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Contem comigo quando precisar, estou à disposição. Um abraço. Um abraço. Está aí Leandro Adamati, uma entrevista também muito bem colocada sobre a situação em Caxias do Sul, né, em relação ao comércio e fiscalização também de atividades na cidade e, é claro, a importância do cumprimento desses decretos e a estrutura que fez isso acontecer e até levar a informação, porque num primeiro momento eu anotei aqui de 50 a 60 reclamações feitas no Alô Caxias, que é o telefone 156,
da Prefeitura de Caxias do Sul por hora, de 50 a 60 reclamações de não cumprimento do decreto. Imagina só o tamanho da carga que esses senhores ali da SMU tiveram para abraçar nesses dias, né?